Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do Brasil. E na aula de hoje eu vou falar sobre a geomorfologia. Aqui os assuntos abordados. Nessa aula já é tratado os conceitos básicos, relevo e agente do relevo, vulcanismo, planícies e planaltos, dobramentos modernos, escudos cristalinos, a bacia sedimentar e dar uma aprofundada no relevo brasileiro. Eu vou dividir em duas partes, então vai ter aula 2, parte 1 e aula 2, parte 2, para não ficar muito longo, não ficar muito maçante para vocês. A geomorfologia, ela é basicamente uma geociência que estuda de maneira racional e sistemática, ou seja, com dados, estudos, de forma racional, as formas de relevo, e toma como base as leis que vão determinar a gênese e a evolução dessas formas, que é basicamente o que vai determinar a origem e o surgimento do relevo e a maneira como esse relevo se desenvolveu. O estudo da geomorfologia, ele implica nas atividades e análise da descrição, localização e dimensionamento das diversas características do relevo. Então, se trata de uma ciência descritiva e genética. Ela vai tratar de descrições e da genética, ou seja, do decorrer, da formação. A geomorfologia, ela estuda o passado para compreender o presente. Então, existem 3 escalas que determinam a combinação geográfica, que são escalas físicas, físico-biológicas e físico-biológicas humanas. O relevo terrestre, né, desconsiderando a cobertura vegetal, ele é um bom exemplo da complexidade das combinações físicas. Ele abrange a estrutura geológica e as condições climáticas. No caso das estruturas geológicas, envolve envolve as forças tectônicas, que é o movimento das placas tectônicas, a natureza das rochas, que é a formação delas, a disposição das camadas rochosas e os graus de resistência da litomassa. Lito, né, vem de pedra, de rocha, então a litomassa é a massa rochosa, né, a resistência dela. E também envolve os processos de meteorização, que é o intemperismo. Bom, o intemperismo ele é um processo de decomposição, desintegração da massa, né, da rocha, que ao entrar em contato com a atmosfera, ela vai sofrer uma alteração na sua estrutura. Pode ser uma alteração física ou química. E também a erosão, né, que é um processo de desgaste que vai levar ao transporte de sedimentos que vão se deslocar, se desprender das rochas. As condições climáticas, elas determinam os efeitos da meteorização mecânica ou química e os processos morfoclimáticos, que também são determinantes das paisagens geomorfológicas. Esses processos, eles vão definir vários sistemas de erosão que são encontrados na superfície terrestre. Já as combinações físico-biológicas, além das características já mencionadas, elas envolvem também características do clima, relevo e do solo, e elas também influenciam o clima, o relevo e o solo. Então, é uma coisa que está acontecendo juntamente, um pode influenciar no outro. O relevo vai influenciar no clima, o clima vai influenciar no solo, na vegetação, e assim por diante. E a combinação físico-biológica humana, como o próprio nome já diz, ela vai incluir a interferência humana, né? A interferência humana ali no relevo, na vegetação, no clima e assim por diante. A estrutura geológica se trata das forças tectônicas, natureza das rochas, como eu já mencionei anteriormente. Aqui eu fiz um esqueminha para ficar mais fácil para vocês poderem visualizar. A natureza das rochas, ela implica nas magmáticas, né, que se trata da solidificação do magma, as sedimentares, que são os fragmentos de outras rochas, e nas metamórficas, que também se tratam de fragmentos de outras rochas, porém, né, com um processo de formação diferente, que envolve pressão e temperatura. Vai envolver também a disposição das camadas rochosas, como elas estão localizadas e como elas se encaixam, e a resistência da litomassa, né, devido à meteorização. As condições climáticas e os processos erosivos, né, que condizem com desgaste, transporte, sedimentação e assim por diante. E também a lixiviação,
que é um processo erosivo, que é ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo. E isso acontece devido ao escoamento das águas superficiais, que vai ocasionar uma erosão no solo. Os agentes do relevo são responsáveis por moldar o relevo, e eles são divididos em agentes internos e agentes externos. Os agentes internos são conhecidos também como endógenos, e eles atuam no interior da Terra. Então, é um movimento que vem do interior da Terra para a superfície, e é um movimento que ocorre na crosta terrestre. Esses processos se dividem entre orogênese e epirogênese. Os orogêneses são aqueles que ocorrem em sentido horizontal, as placas se movimentam horizontalmente, uma em relação à outra. E de epirogênese, elas ocorrem de maneira no sentido vertical, tipo uma sobe, outra desce, tem esse movimento vertical. E uns exemplos são o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, que são os terremotos, que são ocasionados todos pelo movimento das placas tectônicas. Aqui a gente tem uma imagem que mostra esse movimento e a direção, né, das placas. Aí tem os convergentes, que eles estão convergindo, as placas estão indo uma em direção à outra. A transformante, que elas estão meio que paralelas, só que em sentidos opostos. E as divergentes, que estão se afastando. Aqui a gente tem uma imagem das placas tectônicas no mundo, né? As placas existentes. Aí aqui tem as direções de cada uma. Vocês podem pausar se quiser ver mais detalhadamente o nome de cada uma. Eu falei dos agentes internos, mas tem também os agentes externos, que são os exógenos. Esses agentes, eles influenciam na estrutura do relevo e atuam de maneira externa, né, na parte superficial da Terra. Alguns exemplos são as ações dos próprios seres humanos, a temperatura, os ventos e o movimento das águas, né, os rios, mares e oceanos. E também a ação da chuva, neves, geleiras e o intemperismo, né, que já foi mencionado, que vai atuar como uma decomposição. Aqui a gente tem uma imagem, né, do relevo, da estrutura do relevo, decorrente da ação desses agentes exógenos. Dá para a gente ver umas marcações, tá vendo? Essas marcações, essas divisões são decorrentes da ação desses efeitos, desses agentes. Agora falando sobre o vulcanismo. O vulcanismo, ele é um fenômeno geológico que ocorre no interior da Terra. É também um movimento que vem do interior para a superfície. E isso acontece quando tem o extravasamento do magma, né, que forma a lava. E também, além da lava, sai gases e fumaça. Esse termo, vulcanismo, ele é utilizado ele é resultante das características de pressão e temperatura. Então, esse processo ocorre devido à pressão e temperatura daquele magma, daquela região, que estão contidas no subsolo. E, além disso, os vulcões, eles se estabelecem, em geral, né, em regiões que limitam as placas tectônicas, então, é nas partes mais distantes das placas, né, ao redor. Mas também o vulcanismo ele pode estar ligado ao ponto quente, e nesse caso o processo pode acontecer no interior de uma placa. Nas profundezas da Terra, há uma parte de pedra sólida, que é o que a gente chama de manto. E esse manto ele ainda está quente, né, devido à formação do nosso planeta. E como as pedras são grandes e isolantes, o calor ele demora para dissipar, então ele continua quente. Quando as pedras do manto elas se derretem, elas vão se transformar no magma. E quando esse magma chega até a superfície terrestre, ele vai liberar os gases contidos. E quando a pressão é muito forte, os vulcões entram em erupção. Então, é devido à pressão que tem a erupção do magma. A pressão aumenta conforme a quantidade de magma que sai do manto da Terra até o vulcão. Então, quanto mais pressão, quanto mais magma, maior vai ser ali o efeito, né? Aqui a gente tem uma imagem do Monte Tambora, não sei como que fala na Indonésia, que foi a maior erupção até o momento. Aqui é ele em erupção, aqui é ele, né, sem estar em erupção, o vulcão em si. Agora, o movimento, né, o fator vulcanismo, a ação vulcanismo, em diferentes visões, né? Primeiras resultantes. O vulcanismo ele é dividido entre primário e secundário. O primário é o vulcanismo eruptivo,
Se trata de um processo principal que resulta na formação de vulcões centrais ou de fraturas na superfície terrestre, que também são chamadas de fissuras. E o vulcanismo secundário, que é o residual, e esse vulcanismo ele está relacionado com a energia térmica, então ele não é tão violento. E nesse caso vai resultar na formação de nascentes termais, que é aquela água quente que sai, sabe? Em relação ao magma, pode estar dividido entre vulcanismo explosivo, efusivo e misto. O explosivo é aquele que tem uma explosão vulcânica. Ele normalmente ocasiona eventos catastróficos que são decorrentes da grande pressão, né, no interior da Terra. Então, vai ter uma quantidade elevada de gases. O efusivo, ele é mais calmo e ele é decorrente da pouca presença de gases, que vai tornar a pressão menor. Já o vulcanismo misto, como o próprio nome diz, é a junção dos dois, pode acontecer em fases. Vai ter a fase mais explosiva e a fase mais calma. Em relação ao local, pode ter o vulcanismo fissural e o submarino. Fissural é na superfície e o submarino, como o próprio nome diz, ocorre embaixo das massas de água. Agora falando sobre as planícies. As planícies, né, são uma forma de relevo, pouco acidentadas, com altitudes próximas ao nível do mar, passando no máximo no limite aproximado de 200 metros. E como o próprio nome já diz, se trata de terrenos planos, que são ocasionados pelas rochas sedimentares, né, pelo acúmulo de sedimentos. E esse é um relevo que é muito propício para as atividades humanas, tanto que muitas civilizações antigas buscavam as planícies para se estabelecerem naquele local. É o caso dos egípcios, que desenvolveram-se à margem do Vale do Rio Nilo. E a gente tem três principais tipos de planície. A costeira, que é formada pela ação do mar, pela decomposição de sedimentos marinhos. A fluvial, que é a ação do rio, decomposição de sedimentos dos rios. E a planície lacustre, que é formada pela ação do lago. No Brasil, né, a gente tem um espaço, um território de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, que são preenchidos por planícies. Agora, os planaltos. Os planaltos também são chamados de platô, e se trata de uma região plana e, como o próprio nome diz, alto, planaltos. Então, eles têm menos declives, né, que as planícies, altitude maior, e essas altitudes são superiores a 300 metros. E os planaltos, eles são resultantes da ação da erosão ocasionada pelos ventos e pelas águas. E existem três principais tipos de planalto, que é o planalto sedimentar, que é ocasionado que são formados por rochas sedimentares, o planalto cristalino, que são formados por rochas cristalinas, e o basáltico, que são formados por rochas vulcânicas. Ó, como eu mostrei na última aula, o Brasil teve divisões territoriais, e assim como tem divisões territoriais, tem também divisões em relação ao relevo. Aí eu trouxe aqui para vocês três divisões, uma é de 1949, que é uma classificação do Haroldo de Azevedo, uma de 1964, que é uma classificação do Aziz Absaber, e uma classificação de 1989, que é do Jurandir Ross. E a gente tem aqui as divisões, né? Planaltos, depressões, planícies. E aqui também tem as divisões. Aí vocês podem parar, dar uma olhadinha melhor na divisão de cada um usou um critério, e quando eu for falar na próxima aula sobre o relevo do Brasil, eu vou falar um pouco mais sobre cada um. E aqui a gente tem os links, né, das imagens e um para saber mais. Aqui é um documento bem explicadinho, falando sobre a geomorfologia e mais informações. Então, gente, é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode mandar diretamente para mim, que eu vou fazer o possível para responder.